Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa sobre envelhecimento com o geriatra e neurologista Matheus Roriz Cruz. Sério, tem uma perguntinha já. Matheus, Rodolfo Tanzi, que é um pesquisador do Hospital Geral de Massachusetts, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, diz que a genética e o estilo de vida determinam a extensão da patologia em cada um de nós. Então, eu lhe pergunto, como explicar às pessoas que não se cuidam e acabam não tendo sérios problemas de saúde? Tem pessoas, né, que acabam muitas vezes fumando, que bebem, que comem gordura e são super saudáveis. E outras que têm, né, todo aquele cuidado com a alimentação, dormir cedo, tem problemas. Como se explicar isso? Eu conheço pessoalmente o Tanzi, né? Não sou amigo dele, mas conheço, né? Ele é biólogo, tá? Então, a experiência é um grande pesquisador, né? Biólogo. Se estima que aproximadamente 20 a 25% da expectativa de vida de uma pessoa, tá? Digamos que vai morrer de uma morte natural, né? E não precoce na infância. Então, cerca de 20 a 25% se deva à genética, tá? Os outros, portanto, 75 a 80%, alguns chegam até 30 versus 70, se devem ao estilo, tá? Na verdade, isto serve para qualquer doença, né? Hipertensão, diabetes, de um modo geral, agrupando todas, né? Nós temos esses dados, né? É relativamente difícil convencer alguém que nunca estudou estatística, por exemplo, probabilidade, e que diz assim, a minha avó morreu com 90 anos fumando, né? Como que o cigarro faz mal? O fulano lá, meu vizinho, morreu com 70 de infarto, teve AVC e nunca fumou, né? Então, esses argumentos, né, a melhor forma de explicar, né, para o leigo que tem dificuldade de entender estatística é a seguinte: a sua avó, que morreu com 90 anos, provavelmente tinha uma genética tão extraordinária que se ela não tivesse fumado, ela chegaria a uns 110, tá? E o senhor que faleceu com 70 anos, ele não fumava, mas ele devia ter colesterol alto, não se tratar, devia ser obeso, não praticar atividade física, tal, quiçá tivesse diabetes, né? E talvez tivesse história familiar também, né? Então, nós trabalhamos com probabilidades, né? Com estatística, né? Já que ninguém tem bola de cristal para prever. Mas existem fórmulas, né, que estimam o risco de alguém ter um infarto, de ter um AVC, etc., né, baseado nas características do estilo de vida da pessoa, dos fatores de risco, né? Mas, sem dúvida, aquelas pessoas que faleceram muito tardiamente, se expondo a fatores de risco, né, elas têm uma genética formidável, mas isso daí é muito raro, né, não é o comum. No primeiro bloco, o senhor falou que é bom envelhecer. Envelhecer bem, é claro, né? Bem, e aí a gente fala muito na prevenção e muita gente ouve também pela rádio, lê revistas, tudo que deve se fazer para ter um estilo de vida saudável e viver mais e viver bem. E acaba não fazendo nada disso, até pensa que faz, porque lê tanto, né? Acontece muito isso. Mas então, eu gostaria assim que reforçasse quais as medidas de prevenção que são fundamentais para a gente envelhecer bem, porque eu estou preocupada, eu já estou com 50 anos, quero chegar aos 80, aos 90, ainda praticando atividade física. Um dos fatores que fazem com que a população japonesa tenha a maior expectativa de vida, tem outros países do norte da Europa que estão bem próximos, é o fato deles não aumentarem de peso na meia-idade, né? Quase até, virou até brincadeira, né, de encontro de grupos escolares. Eu encontrei a minha turma há 20 anos, né, e aí os homens estavam todos barrigudos. Praticamente tão irreconhecíveis. Isso, então tem essa diferencial de gênero também, mas assim, não aumentar de peso na meia-idade é um dado muito importante em relação ao envelhecimento saudável, que a obesidade na meia-idade, né, entre os 40 e os 60 anos, né, esse período que chama-se meia-idade, que não é adulto jovem e nem é idoso ainda. Então, não é normal ganhar peso, isso é uma coisa, tá? Assim, pois é, só, não é normal. Interrompendo, desculpe, mas nessa questão não tem os japoneses, os orientais, eles não têm uma genética diferente que não tem nada disso. Quando eles vão para o Havaí, tem estudos, né? O estudo
Tem estudos comparando japoneses que migraram para o Havaí, para a Califórnia, e à medida que eles vão sofrendo o aculturamento, né, ou aculturação, eles vão adquirindo um perfil de mortalidade semelhante ao americano daquela época, né? Então... Retomando, né? Exatamente. Então, só, né, provando que, na verdade, é o estilo de vida, né, o principal determinante de uma expectativa de vida saudável, de envelhecer de modo saudável. Então, retomando, o japonês ele não aumenta de peso em geral. A dieta está mudando, eles estão mudando, mas assim, eles tendem a manter um peso, eles têm culturalmente uma palavra que chama-se Enryo, que significa autorrestrição. Então, eles param, eles têm um provérbio que diz assim, né, estômago 80%. Né? Então não é para comer até, no Brasil é 110, né? Então eles param antes, eles têm uma cultura de, até porque eles tinham uma população muito grande, mesmo na época que os portugueses chegaram lá, foram os primeiros europeus, eles tinham uma cultura eles tinham uma população muito grande para pouco alimento, né? Então eles se habituaram a isso é cultural. Então comer pouco, por exemplo, chimpanzés que comem 30% menos do que adultos, né? Adultos, não vale para criança. Então, que comem 30% menos do que a dieta à vontade, eles envelhecem mais lentamente. É um estudo publicado na Science, né? Então, o Japão, de certo modo, seria um modelo populacional de restrição calórica. Então, o primeiro não aumentar de peso, né, na meia-idade, tá? Como é que a pessoa vai conseguir isso? Não comendo demais, se alimentando de forma saudável, né, praticando atividade física. Então, não aumentar de peso tem a ver com prática de atividade física regular, né, 1 hora por dia é uma boa regra, né. Segundo ponto, alimentação saudável. A minha médica diz assim, a cada ano comer menos e correr mais, comer menos e correr mais. Perfeito. Terceiro ponto é se manter intelectualmente ativo, né? Então, seja no trabalho, seja um aposentado, né, na leitura, se manter intelectualmente ativo, não ficar na frente da TV, né? Claro que ver TV digamos, menos pior do que ficar na poltrona sentado, né? A não ser que a pessoa esteja meditando, é outra história, né? Mas alimentação, atividade física, né? Atividade intelectual, algo que goste, que a pessoa goste, o hobby também, de certo modo, pode ter a ver com a leitura isso, seria tá? A melhor? A leitura, do ponto de, eu não quero ser aqui, digamos, intelectualmente elitista, né? Então, assim, até porque não tem uma evidência científica para isso. Até ler bula de remédio, digamos, no sentido de poder sem dúvida, sinapses em tudo. O professor Esquerdo, né? Sim. O professor Esquerdo, ele coloca essa ênfase na leitura, né? Eu vou dizer assim que eu concordo com ele do ponto de vista que faz sentido, né? E a explicação, quando você está lendo a sequência das palavras, né? Aquela toda a explicação que ele diz, a decodificação da fonética para o símbolo, é um exercício fantástico, de fato. Diferente da TV que já vem pronto. Isso, exatamente, né? Só audição e interpretação. Entretanto, não há uma evidência científica, porque é difícil provar isso. Você tem que botar pessoas para ler, pessoas para não ler, entendeu? É diferente de dizer assim, quem lê muito protege contra Alzheimer, isso é verdade. Nível educacional, tá? Em relação ao passado, anos de escolaridade. Quem estudou muito tem uma chance menor de ter Alzheimer, porque tem mais reserva. Mas provavelmente tem uma questão também, de novo, de nível socioeconômico, entendeu? Porque um estudo mostrou que se a pessoa fizer isso tudo, né, prevenção primordial e prevenção primária e secundária, ela consegue diminuir a chance de ter Alzheimer em até 50%, ou postergar em pelo menos 5 anos. Já da demência vascular é mais de 90%, porque a demência vascular tem a ver com hipertensão, diabetes, cigarro. O Alzheimer também, menos, mas tem. Então, completando a tua resposta, sim, né, a prática de atividade física, inclusive, para o cérebro é muito bom, né? Para a memória, para o raciocínio. Alimentação saudável, né? Também para o cérebro é muito bom. Um interesse, algo que a pessoa gosta de fazer, né? Intelectualmente, né? Em tudo que a gente gosta tem a ver com o intelecto, né? Então, e em quarto lugar, né? Não levar, entretanto, uma vida exageradamente estressante. Nem pode ser de mais nem de menos. O que mantém a vida é o equilíbrio, né?
O que gera o nascimento e a morte é o desequilíbrio. O nascimento é gerado por um desequilíbrio também. Cada vez que o útero contrai, ele vai contraindo mais até que a criança nasce. E a morte também é um desequilíbrio. Então, a vida é criada e perdida por um mecanismo de desequilíbrio, mas ela é mantida por um mecanismo de equilíbrio, né? Então, eu diria, se nós formos considerar uma mesa, que esses são os 4 pilares do envelhecimento bem-sucedido, que vai ter implicação em qualquer doença, né? Hipertensão, diabetes, né? Então, são as duas principais doenças associadas de modo não ideal. Doutor Matheus, e no sentido contrário, aquele adulto, aquele jovem que teve uma vida desregrada, num determinado momento, lá quando o adulto resolve então começar a adotar um estilo de vida diferente e tal, o quanto essa vida desregrada, quando jovem, pode prejudicar lá no final da vida, ou se a partir do momento que ele adotar um estilo de vida saudável, o que passou, passou. Claro, perfeito. Vai depender da questão, né, colocada. Por exemplo, em relação ao risco de câncer de pulmão e tabagismo, cigarro, é preciso 20 anos, né? São necessários 20 anos para que o risco da pessoa se torne semelhante ao risco da população que nunca fumou, né? Já em relação a fatores que têm a ver com a aterosclerose, ela pode ser, pelo menos em boa parte, reversível. A aterosclerose é o acúmulo de colesterol nos vasos, que não é só do colesterol, da hipertensão, o diabetes, etc., o cigarro. Vai formando, então vai endurecendo o vaso e, eventualmente, uma placa pode romper, dar infarto. Se isso acontece no cérebro, pode dar um AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, por exemplo. Então, o envelhecimento tem, né, muitas doenças associadas ao envelhecimento têm a ver com a aterosclerose, né? Seja no coração, no cérebro, no rim, né, na retina. Então, a aterosclerose, ela sim é em boa parte reversível, né? Então, por exemplo, cirurgia bariátrica, indivíduos que perdem muito peso, né, cirurgia bariátrica tem uma reversão, né, de boa parte da aterosclerose. Então, se o indivíduo ele fazia tudo errado, ele começa a fazer, né, se alimentar de forma mais salutar, fazer atividade física, perder peso, tratar sua hipertensão, seu colesterol, seu diabetes, sem dúvida, ele rapidamente vai diminuir o seu risco de ter um evento, né, como um infarto, um AVC, né, porque esse evento ele é pontual, ele vai acontecer em determinado momento, mas uma vez que aconteceu e houve morte celular, a pessoa não vai mais recuperar, mas pode prevenir um segundo evento, por exemplo, né? Tá? Então, quanto mais cedo, isso é igual à alfabetização, né? Quanto mais cedo se alfabetizar, tanto melhor, mas sempre a tempo, né? Tá? Claro que o risco que a pessoa corre, né, de adotar um estilo de vida mais salutar só depois dos 70, 80 anos, ela já ter sofrido lesões em órgãos-alvo, que nós chamamos, né, desses fatores de risco, né, que vão... Mas o mesmo vale também, por exemplo, a artrose, né? Então, a atividade física é boa, mas tem que ser bem orientada, né, para que também não haja o chamado desgaste, né, excessivo das articulações, enfim, lesões musculares. Então, mas a caminhada é universal, né? A partir de um ano todo mundo caminha, então a caminhada é universal. E doutor, com a longevidade, hoje nós temos um número adequado, suficiente de médicos para atender os idosos? Então, essa questão, né, do número de médicos para os idosos, primeiro nós não temos número de médicos suficiente no Brasil, na minha opinião, tá? Para atender a população, né? Tá? Muito menos para atender a população idosa, né? Mesmo que não sejam geriatras, né, que sejam médicos de família ou internistas, especialistas em clínica médica do adulto, esses profissionais também têm que ter um treinamento mais vigoroso, né, nos aspectos que se relacionam com o envelhecimento, né? Porque é diferente, né? Existe uma cultura médica em muitos locais de que o idoso é só um adulto que envelheceu e que não tem nenhuma particularidade diferente, né? Quando, na verdade, isso é um grande engano, como considerar que a criança é um adulto pequeno, né? Então, contanto que esses profissionais têm uma formação para atender o idoso, como, por exemplo, eu fiz o pós-doutorado no Canadá, os médicos de família lá têm um treinamento muito bom para atender a população idosa,
né? Assim como na Inglaterra, vários países da Europa. Então, nós temos que ter isso aqui também, porque dificilmente o país vai conseguir formar tantos geriatras para atender todos acima de 65 anos, né? Talvez aquela população acima de 80 ou de 85 anos, em alguns países como a Inglaterra, pode ir direto para o geriatra, né? Mas isso cada país vai ter que encontrar a sua fórmula ideal, né? Nós estamos numa etapa bem anterior a essa, né? De que nós queremos que haja número de médicos suficientes, mas não médicos com diploma, médicos de verdade, capazes de resolver os problemas da população, né? E para isso nós temos que ter exame no final, né? Assim como os advogados têm, os médicos obviamente têm que ter. Nos Estados Unidos tem que fazer 3 provas, né? No Brasil não precisa fazer nenhuma para sair exercendo a medicina. Doutor Matheus, a depressão é um problema que surge muito também no envelhecer. Como prevenir isso ainda, né? Quais as características das pessoas que podem, depois, no envelhecer, ter depressão? Existem tipos diferentes de depressão no idoso. Primeiro, aquele idoso que tem depressão recorrente, desde jovem. E apenas envelheceu e continua tendo aquela mesma depressão recorrente, né? Em geral, esses casos têm história familiar de depressão, né? Em geral. Ou tem uma história muito difícil, com muitos traumas na infância. Tem aquele idoso que fica deprimido por um período, porque perdeu seu cônjuge, um filho, quando vive muito, às vezes pode acontecer, né? Então, mais por uma depressão reativa, que nós chamamos, né? Questões relacionadas a condições socioeconômicas, também privações de outra ordem, falta de apoio também da família, né? Isso também é um fator importante, especialmente nas instituições de longa permanência para idosos, chamadas ILPIs, os antigos asilos, ou como popularmente é chamado aqui no Sul, erroneamente de geriatrias, é como chamar a creche de pediatria, né? Então, a depressão no idoso, ela também pode estar significando doenças graves, né? Por exemplo, uma demência em evolução, né? Tá? Que às vezes a depressão é um pródromo, é um primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, né? E quando tem depressão com esquecimento, o esquecimento também pode ser da depressão que diminui a atenção. Tem que tratar a depressão, avaliar bem, examinar bem, né? Pedir alguns exames para o médico ver se é só da depressão, se não é da depressão. Então, algumas doenças como Alzheimer, demência vascular, podem causar depressão como primeiro sintoma, tá certo? Às vezes a pessoa também, primeiro, por lesão no próprio cérebro, que produz as substâncias, né, que nos deixam alegres, né, nos neurotransmissores, como também porque a pessoa se dá conta que está perdendo a sua independência, está ficando esquecido, está com limitações e vai reagindo reativamente, né, ficando mais deprimido. E por último, doenças associadas à dor crônica, né, que é uma causa de depressão, e doenças que levem também a uma limitação funcional, né, da capacidade do indivíduo, da pessoa idosa, a exercer, né, as suas atividades de vida diária. E doutor, o que existe hoje de novidade no tratamento de doenças como o Alzheimer, o Parkinson? Quer dizer, as pessoas estão desenvolvendo essas doenças mais cedo. Eu li alguns artigos que comentam sobre isso, né? Estamos diagnosticando mais cedo, né? Porque claro que as pessoas sempre comentam assim, nós não vamos viver como os nossos avós até os 90, porque aquilo que era vida saudável, pode ser que tenha um quê de razão, porque nós comemos tanta química, né, espalhadas, que uma substância isoladamente em si pode não causar, mas vai juntando e a gente não sabe exatamente qual é a consequência disso a longo prazo. Mas o principal de longe não é isso. Por exemplo, eu dei uma palestra no CREMES e dei uma outra palestra num congresso gaúcho de neurologia, onde eu levantei os seguintes dados. No Rio Grande do Sul, até uns 2 anos atrás, né, eu não avaliei o ano passado, essa palestra foi em 2014, se morria mais de velho, de senilidade, que ninguém morre de velho, né, do que de Alzheimer, certo? Então, nos Estados Unidos, Alzheimer está aumentando assim, já é a 6ª causa de morte, mas está aumentando assim vertiginosamente, né, por causa apenas do envelhecimento populacional, ou porque Alzheimer está sendo mais... Não, porque os médicos estão diagnosticando, só isso, tá? Na verdade, quando uma pessoa morre de uma pneumonia,
aspirativa, numa fase final de uma doença de Alzheimer, de uma demência vascular, ela não morreu da pneumonia, ela morreu do Alzheimer, ela morreu da demência do Parkinson, né? Aquilo foi só, né, a ponta do iceberg, o que levou à morte imediata, né? Mas a causa básica, e isso muitos médicos infelizmente ainda não colocam. E isso faz com que então a doença seja subdimensionada em termos de mortalidade, né? Então nós estamos, aquilo que no início é normal da idade, nós estamos diagnosticando mais precocemente, né? Já tem Alzheimer, é inicial, mas já tem Alzheimer. Não precisa a pessoa estar numa fase muito avançada, né? Aí não precisa nem ser médico para dar o diagnóstico, né? Certo? De que a pessoa tem alguma coisa errada. O médico tem que dar o diagnóstico numa fase bem inicial, quando a pessoa, o leigo, tem dúvida, né? Porque se for esperar a pessoa não lembrar mais de nada do que comeu no almoço, isso e aquilo, não precisa ser médico para dar o diagnóstico. Até pegando o gancho sobre isso, às vezes se tem essa questão do esquecimento, né? Como é que a gente sabe sinais de que isso é patológico? Isso é um esquecimento normal que a gente tem, até por estresse, pelo dia a dia, né? Claro. Esqueci a chave do carro, o nome de uma pessoa, a lista do supermercado. Claro. Tem muito essa dúvida, como a diferença, né, entre tristeza e depressão, né? Isso. Também. Então, assim, o esquecimento patológico, ele é pior a cada mês, a cada ano, né? Então, esse ano, eu estive mais esquecido, já está quase acabando, do que o ano passado. Então, eu venho piorando, né? Claro que a gente não precisa esperar 2 anos para dar o diagnóstico, né? Às vezes a coisa é mais rápida, dependendo do caso, se for um AVC, por exemplo, ou um trauma, né? Mas na doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, existe uma progressão, né? Na verdade, a doença começa no cérebro 20 anos antes, tá? Só que as manifestações clínicas do esquecimento, em geral, começam uns 3 ou 5 anos antes da fase da perda da autonomia, que é quando dá o diagnóstico de demência, tá? O que nós queremos é um medicamento que, diagnosticada a doença no cérebro, 15, 20 anos antes, até, né, 25 anos antes, já começa as primeiras alterações. A gente precisa de um medicamento para bloquear, né, a evolução da doença, como se dá remédio para colesterol hoje para diminuir o risco de infarto, por exemplo, né? Então, para diminuir o risco da pessoa evoluir, né, com esquecimentos. Então, isso nós já conhecemos, digamos assim, a maior parte do que tange, né, a causalidade da causa, nós já conhecemos, proteína beta-amiloide e tal, etc. Precisamos ainda de medicamentos, né, e a indústria farmacêutica está investindo muito pesado nisso, já perdeu muito dinheiro, mas continua investindo, porque quem descobrir, né, vai ter um medicamento que vai trazer muito retorno financeiro, né? Então, mas o esquecimento é um esquecimento que começa a atrapalhar no dia a dia da pessoa, né? A pessoa ela passa a precisar anotar tudo, diferente de antes, que ela não anotava, não é hábito, não é porque a pessoa tem esse hábito, mas ela passa a fazer isso quando ela ainda não perdeu a sua independência. Nós chamamos essa fase, né, se o médico diagnosticar, não é só isso, mas tem que ver todo o contexto, de comprometimento cognitivo leve, que pode ser porque está usando remédio para dormir, né, os benzodiazepínicos, que são um dos principais críticos no estado, né, meu papel inclusive como professor, como acadêmico. Rivotril foi o medicamento mais prescrito em 2010, então é uma verdadeira epidemia, né, de prescrição de benzodiazepínicos, né, que trazem muito prejuízo para o idoso, depressão, esquecimentos, quedas, tá? Causam dependência, né, e abstinência se for tirado subitamente. Então, por exemplo, a pessoa pode melhorar, né, tirando ou tratando a depressão, tirando esses medicamentos que prejudicam a memória, mas se ela seguir piorando, e se o tipo exato do esquecimento, né, nos fazer pensar, né, que ela esteja evoluindo com a doença de Alzheimer ou outra demência, porque Alzheimer só corresponde à metade. Existe demência por corpus de Levy, demência frontotemporal e outras demências mais raras. Existem mais de 100 tipos de demência, mas Alzheimer corresponde aproximadamente à metade. Mas no Brasil tem muita demência vascular. E vascular não quer dizer ter tido um AVC. Tá? Porque na maioria das vezes a pessoa tem várias isquemias, assim como um queijo colonial cheio de furinhos no cérebro, mas nunca teve um grande AVC. Essa pessoa em geral caminha com os passos mais curtos, assim, lembrando um pouco a doença de Parkinson, né? Então tem que ser bem avaliado, mas assim, o esquecimento que começa a atrapalhar o funcionamento da pessoa e que vem piorando, né, a cada trimestre, por exemplo. Né? Já um mês às vezes é pouco para avaliar, mas uma média a cada trimestre, e esse ano está pior do que o ano anterior, que talvez esteja pior do que Como a doença começa de Alzheimer, né, a se manifestar pelo menos 3 anos antes da fase demencial,
né? Então, nós temos sempre essa história de que vem piorando nos últimos 2, 3 anos, pelo menos. Então, é importante que a pessoa busque ajuda médica ou familiar que observe. Claro, isso, e que venha também acompanhado de um familiar, que é muito importante a impressão do familiar. Né? Doutor, em relação ao tratamento, eu fico pensando, hoje a gente já estava falando antes, nessa parte digital, cultural, os novos hábitos, né? Tem muitos jovens que estão indo para essa linha mais do exercício, mais de uma vida saudável. Muitos jovens hoje também estão se drogando em função do crack, né, e substâncias químicas. A gente poderia classificar os novos idosos, os futuros idosos, como duas categorias, os saudáveis e os problemáticos por questões mentais ou por uso de substância química. Como é que você trataria essas duas categorias? A melhor divisão que eu conheço, tá, e que eu utilizo, que eu ensino, é a seguinte, né? O idoso que envelhece de forma bem sucedida, né, é aquele que está tendo apenas manifestações da passagem do tempo mesmo, né? Então, o envelhecimento fisiológico, né? Tá? Então, ele está um pouquinho mais lento, mas ele consegue fazer as mesmas atividades, ele consegue no supermercado trazer as sacolas, ele consegue dirigir o seu automóvel, né? Em relação à questão da sexualidade também, né? Tem alguma coisa de perda, especialmente no homem, né? Da potência esperada com a idade, né? Mas há casos, por exemplo, que a doença pode confundir com a idade, como a doença de Parkinson, que costuma dar uma impotência sexual precoce no homem, né? Então, o idoso que envelhece de forma bem sucedida é aquele idoso que se mantém fisicamente ativo. Pensa assim, naqueles exemplos do maratonista ou nadador, né? Que tá lá charmosão e tal, a mulher lá, bailarina e tal, com 80 e poucos anos. Isso é normal. Não é que o exercício retarde o envelhecimento, não. É que o sedentarismo parece acelerar. Não é que acelere bem, mas ele parece acelerar, né? Porque se a pessoa, na verdade, ela retoma, né, o ritmo, ela pode até voltar, né, àquele nível que ela estaria se ela estivesse se exercitando, né, se ela tivesse só não ter tido nada antes. Mas esse é o envelhecimento normal, entendeu? É um envelhecimento sem ter pressão alta, ou se tiver pressão alta, pressão tratada, etc. Bom, mas esse grupo, né, no Ocidente é um grupo pequeno e no Brasil muito menor ainda, né, porque somos um país em desenvolvimento. Então, os idosos brasileiros, eles são relativamente mais doentes do que os idosos europeus, né, do que os idosos americanos e muito mais do que os japoneses. Eles têm mais carga de doença, tá? E daí vem uma questão que o idoso brasileiro, ele não tem menos depressão do que o jovem, mas também não tem mais. Entretanto, os idosos de países desenvolvidos, eles têm menos depressão. Então, o normal do envelhecimento é ter menos depressão do que o jovem, tá? E o idoso também, ele tende a avaliar melhor sua qualidade de vida do que o jovem, tá? Ele se sente mais feliz. Mesmo quando ele tem doença, ele ainda eventualmente se sente igual, porque o normal é que ele se sinta mais feliz e tenha menos depressão. Quando ele está doente, isso vai ser puxado um pouquinho para baixo e fica semelhante. Então, quando ele tem carga de doença, daí vamos chegar no segundo grupo, que é o idoso que envelhece, vamos para o outro extremo, com muita doença. Tem diabetes, hipertensão, teve AVC, insuficiência cardíaca, está com diminuição da visão, né, um pouco disso tudo combinado, né? Então ele está envelhecendo com doenças, né? Então ele está envelhecendo, não é a idade em si, né? Mas o tempo que ele teve de exposição aos fatores de risco, né? Como, por exemplo, o sol é muito mais importante para o envelhecimento da pele do que a minha idade, certo? Tá? Então, a exposição fator de risco sol envelhece muito mais a pele do que a simples passagem do tempo. Então, do mesmo modo, o tempo de exposição ao cigarro é que é importante para câncer de pulmão, etc. Não a idade da pessoa em si. Então, se confunde muito isso e não é ensinado adequadamente. Então, e o grupo do meio, que é chamado envelhecimento usual. Isso é uma classificação teve na revista Science também, do professor de geriatria da Harvard, na década de 80. Ele classificou assim e foi muito feliz, né? E o envelhecimento usual, que é aquela média que a gente conhece dos nossos avós, estão ali naquela média, ali não são nem fazem parte do envelhecimento muito bem sucedido, né? E nem fazem parte, né, das pessoas que estão em cima da cama, ali, né, com muita dificuldade já com 70 anos. Doutor Matheus, infelizmente, nosso tempo está esgotadíssimo. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço o convite. Agradecer também a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima.